nosso campo. E eu quero que você aplauda mais uma vez ao Senhor pela vida dessa serva de Deus. Que Deus te abençoe. Fique à vontade, tá? Deixa Deus te usar. A paz do Senhor Jesus. Que honra para mim poder estar aqui nessa noite, nessa casa abençoada, onde eu cresci, né? Eu vi a pastora contando o testemunho dela que volta para o Rio de Janeiro, e hoje eu volto para São José dos Campos, aonde eu iniciei meu ministério com 14 anos de idade. Meu pai assumiu a igreja ali do Tatetuba, e ele não me perguntou se eu queria nem se estava pronta. Ele disse: você vai assumir o grupo de adolescentes. E desde então nós não paramos mais de trabalhar para Jesus. E voltar aqui hoje eu resido na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, e voltar aqui hoje é uma honra e uma tremenda responsabilidade, né? Eu acompanho a pastora Nayane, o pastor André, tenho imenso respeito por eles, sei como são usados na mão de Deus. E eu sempre digo que quem fala que crente é chato é porque não segue a pastora Nayane no Instagram, né? Porque se seguisse, ia saber que nós somos um povo animado. Deus abençoe a sua vida, prospere cada vez mais o seu ministério. Agradeço a vida do meu pai, da minha mãe, que são a minha base, que têm orado pela minha vida, me ensinado. E eu sou muito feliz porque o Senhor me concedeu a honra de ser filha do pastor Rocha, né? Mas não é fácil não, viu, irmãos? Às vezes você está andando na rua, está brigado com o mundo, está murmurando entre os cantos da boca, passa alguém e fala: ah, você não é filha do Rocha? Aí você tem que chacoalhar a cabeça: sou eu. Seu pai é uma benção, hein? Aí você já tem que ser uma benção também, né? Porque a responsabilidade é grande. Eu gostaria de profetizar 2022 com você nessa noite, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E eu sei que Deus tem algo lindo para falar aos nossos corações aqui nessa noite. Eu sei que tem muitas mulheres que são capacitadas, cheias de Deus, mas eu sei que o Senhor tem algo para nossas vidas aqui neste lugar. Abra comigo, capítulo 29. Se o tecladista quiser ser usado, foi embora? Pode voltar aqui que a unção vai junto. Glórias a Deus. Quantos acharam, diga amém. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, para os profetas e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, para todos os que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construa casas, habitem nelas, plantem jardim, comei do seu fruto, tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz a filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. Orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e os vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vos induzis para que sejam sonhados. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após passarem ou completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Você deve estar pensando na tua mente agora: nós estamos falando sobre profetizar 2022, e a palavra profetizar, você já pensa em coisas boas, sim ou não? Quando você fala em profetizar, você já pensa naquilo que você quer para você, naquilo que você quer almejar. E vem a Priscila aqui e lê um texto
onde o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Que coisa maluca, não faz o menor sentido. E eu não vou esconder de vocês, não vou fingir costume, como dizem, mas estar aqui sempre foi um sonho do meu coração. Há pouco mais de 3 anos eu assumi a responsabilidade de pregar a palavra, porque eu sempre fugi disso. As pessoas diziam: Priscila, você quando vai cantar, ministra algumas coisas, você já pensou em pregar? Eu falei: não, pregar não é para mim não, tem meus irmãos, meu pai, o meu negócio é cantar, mexer com jovem. Eu lidero jovens, desde que meu pai me jogou na piscina e falou nada, nunca mais eu parei de mexer com jovens. Eu tenho paixão por isso. Ali em Pouso Alegre nós trabalhamos com uma média de 90 jovens. É muitos jovens, né? E por isso eu estou cheia de cabelo branco, faz parte. E há pouco mais de 3 anos, então, o Senhor me chamou um dia e disse: ou vai, não tem para onde fugir. E eu comecei a me apaixonar por ministrar a palavra. Mas eu não sou pregadora de púlpito, eu prego na praça, eu prego na porta de hospital, aonde Deus me chamar, eu vou. Mas a gente sonha, e estar aqui hoje é a realização de um sonho para mim. E eu estou muito feliz nessa noite, muito nervosa, e uma mistura de... Ainda bem que a gente fez yes, rah! Eu já me preparei para vir. Foi bom, funciona, na prática eu estou dizendo que funciona. E essa semana que passou, o meu pastor é um grande pregador do Brasil, o pastor Rafael Pereira, prega muito, um homem muito sábio. E toda vez que ele escala eu para pregar na igreja, eu fico uma semana sem dormir, porque o nervoso invade o meu coração. E eu disse para o Senhor: não tira isso de mim, porque eu sei que o dia que eu não ficar nervoso para pregar, quer dizer que a arrogância subiu ao meu coração. E eu não quero ser assim, eu quero ter medo. Porque quando você tem medo, você depende de Deus. E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é nós dependermos de Deus. E eu comecei a sentir um frio na barriga, um frio no estômago. Eu falei: eu acho que eu vou pregar na igreja. E de vez em quando o pastor pega a gente de surpresa. Comentei com a Jennifer, falei: Jennifer, eu acho que eu vou pregar. O pastor vai me pregar de surpresa, porque tem um texto clamando no meu coração. Passou um fim de semana, nada. E o texto queimando no meu coração. Eu acordava às vezes de madrugada para acrescentar alguma coisa na mensagem. Eu falei: eu vou pregar essa palavra em algum lugar. Isso está queimando no meu coração. E ontem, 10 horas da noite, o pastor João me liga e fala: vem para São José. E o Espírito Santo falou: você vai pregar mesmo. E essa daí e é em São José. E eu, analisando esse texto, abriu um leque na minha mente exatamente sobre profetizarmos o futuro, mas vivendo o presente. Nós estamos diante de um cenário crítico. Por quê? Jeremias pregou durante 40 anos a nação de Israel, dizendo a eles: se convertam, voltem para o Senhor, deixem a idolatria de lado, porque vocês vão sofrer algo muito terrível se isso vocês não fizerem. E o povo não deu ouvido a Jeremias. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém e ele vai fazer 3 invasões. Na primeira invasão, ele vai desarticular a cidade. Ele vai levar consigo os ferreiros, os carpinteiros, aquelas pessoas que faziam a cidade funcionar. Ele vai levar os príncipes, ele vai levar as pessoas importantes para a Babilônia. E quando essas pessoas chegam à Babilônia, apavorados, desestruturados, porque haviam sido levados da sua cultura, da sua casa, dos seus familiares, para uma terra que não era deles, para um lugar que não os pertencia e que eles não pertenciam a esse lugar, eles vão ficar completamente desesperados. E vai levantar um profeta chamado Ananias, que se dizia profeta, e vai dizer para eles: fiquem tranquilos, Deus me visitou em sonho, e ele disse que só vai durar 2 anos esse cativeiro. Fica calmo, gente, 2 anos, passa num piscar de olhos. Mas Ananias não estava cheio de Deus, essa profecia não vinha de Deus. Deus vai tomar então Jeremias e vai dizer para Jeremias: escreva uma carta e manda para o povo que está na Babilônia. Que carta é, Deus? Vai durar então 1 ano e meio talvez, 8 meses, 6 meses. Deus vai dizer: não, escreva na carta que vocês vão ficar 70 anos cativos. Imagina você estar acreditando em alguém que está profetizando para você: vai durar só 2 anos. Sabe por quê? A gente gosta de profecia a curto prazo, porque a gente cruza o bracinho e pensa assim: vai durar só 2 anos, eu aguento. Aí está tudo dando errado à sua volta, você está dizendo: mas só 2 anos, eu aguento.
Aí começa a desandar a situação. Você diz, mas é só 2 anos. Vai chegar ao final dos 24 meses. Quando virar a chave do dia 31, no dia 1º, tudo vai acontecer na minha vida. Aí Deus está dizendo para você, 2 anos não, são 70. Priscila, mas você veio profetizar a bênção ou dizer que nós vamos ficar na Babilônia 70 anos? Eu vim dizer para você que a Bíblia está se cumprindo e cada dia mais ela vai se cumprir. Se você está pensando que o corona já foi embora, desculpa, eu vim aqui dizer para você, nós estamos entrando nos últimos minutos do relógio de Deus. A qualquer momento os remidos vão ouvir o som da trombeta e essa terra ficará cada dia pior. Nós estaremos na Babilônia, mas eu tenho algo para te dizer. Deus me trouxe de Pouso Alegre, lá da onde come queijo e toma café com leite, para dizer para você, você vai ficar na Babilônia por muito tempo. Tem uma variante aí que dizem que vai ser muito pior, porque até nós que somos vacinados, né? Porque eu já tomei minhas 2 doses, vivo SUS. Todo mundo pergunta a mim, que vacina você tomou? Eu vivo SUS. Coronavac, já vou para a 3ª dose. Mas dizem que ela é tão agressiva que vai pegar quem já teve e já tomou vacina. E aí está todo mundo desesperado dizendo, quando vai acabar? Não acaba nunca. Acaba quando Jesus nas nuvens dizer para a tua igreja, vem, chegou a hora. Porque como nós cantamos aqui, só lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá enfermidade. Mas enquanto ficarmos aqui, nós seremos sitiados pelas situações que vão nos assolar. Jeremias vai escrever uma carta dizendo, você vai ficar 70 anos na Babilônia, mas enquanto você estiver aí, construa casas, plantem jardins, comam do seu fruto, façam festa. Que festa? De casamento. Festa animada de casamento crente, né? Eu estou dando uma enrolada no meu noivo aí já faz uns par de anos, mas uma hora vai sair esse negócio. E Deus está dizendo, façam festa, festejem, multipliquem-se, casem-se, gerem filhos, dê suas filhas em casamentos, nem que seja com os babilônicos. Mas vocês precisam fazer alguma coisa. 70 anos de braço cruzado é que vocês não devem ficar. Sabe qual é a mensagem para o nosso coração? Vocês continuarão sitiados, mas a minha bênção está sobre aquele que não fica de braço cruzado. A prova disso é o que nós estamos vivendo. E eu trago a minha igreja como exemplo. E como acompanho vocês, mesmo estando em Pouso Alegre, eu sei que vocês também viveram isso. Porque quando a pandemia se agravou em março de 2019, se eu não me engano, fecharam as portas das igrejas. E nós ficamos num cerco terrível, pastora Nayane. Não podia ter culto, porque não tinha crente na igreja. Pensa um salão que é a metade disso daqui. Essa metade aqui, ó, 400 cadeiras. A gente tinha acabado de mudar de tempo. Acabado de sair de um salão que cabia 100 para um lugar que cabia 400. Estava todo mundo feliz. Igreja bonita, igreja nova. Agora vai. Nós estamos crescendo. Que coisa boa. O último culto que nós fizemos na nossa igreja tinha gente na rua. Mudamos de templo. Agora vai. Vamos explodir na cidade. Sai um negócio lá escrito assim, fechem todas as portas, não pode mais ter culto. Aí meu pastor olhou para nós e falou, e agora? Eu canto num grupo de louvor, e lá nós não temos vários, é só um, né? E assim, tem uns 5 sopranos, mas só tem um contralto que é a voz que eu faço, e só tem um tenor que é a voz que o meu irmão mais novo faz. Então, não tem quem substitua ou faça reveza com a gente. É nós e pronto. Não tem jeito. É nós e nós. Aí o pastor disse assim, olha, nós estamos cativos. Pelo quê? Por um vírus. E o diabo está dizendo que vai calar a boca da igreja, mas ele está muito enganado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer live. Vamos fazer culto. Pensei, estou de férias, gente. Que maravilha. Vou ficar em casa, eu vou assistir live, que glória. A live vai ser rápido, um hino da harpa, uma palavra, amém, acabou. E o pastor disse, todos os dias da semana vai ter live. Segunda é as irmãs, terça é os jovens, quarta é os varões, culto de ensino. Glória. Pensei, só vou no dos jovens. Estou bem, uma vez por semana.
vou ficar em casa, de braço cruzado. Chega a carta de Jeremias para mim dizendo: você vai ficar na Babilônia, mas construa casas, plante jardins, faça festa. O que você quer dizer com isso, Priscila? Eu recebi uma mensagem do pastor, mandou no grupo do louvor dizendo: gente, todos os dias, em todos os cultos eu quero ministério de louvor. Faça uma escala, vai um de cada dia. Eu olhei para o André, que é meu irmão mais novo, falei: que escala? Não tem ninguém, é só a gente. Aí o pastor disse: isso mesmo, descruzem os braços e vão para a igreja segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai sexta, vai sábado, vai domingo. E eu disse: mas eu não vou aguentar. E eu não percebi que a maior vitamina para a minha vida foi ficar 7 dias por semana na casa do Senhor, adorando a Ele, exaltando a Ele. E enquanto eu construía casas, plantava jardins e festejava na presença do Senhor, o céu trabalhava ao meu favor. Porque Deus não gosta de crente encostado, desocupado. O que Deus gosta é de crente que mesmo na Babilônia Ele faz alguma coisa. Aí melhorou um pouquinho. Podia 30% da capacidade do templo, pastor. Amém, vamos voltar para os nossos quarta, sexta e domingo. Porque, irmãos, é cansativo. Eu trabalho numa locadora de carro. A locadora de carro é um serviço essencial, então nós não fechamos. Meu patrão dispensou todos os funcionários e falou: nós que somos responsáveis vamos trabalhar todos os dias. Chegava dias da semana que eu tomava banho para ir para o culto e falava: Senhor, se o Senhor não me renovar aqui, eu vou lá só porque eu tenho que ir. E todas as vezes Deus fazia a parte dele. Aí 30% do templo, pensei comigo, quarta, sexta e domingo, ô glória. Íamos no sábado para ensaiar, era uma bênção. O pastor disse: gente, 30% eu não posso fazer acepção de pessoas. Então, para que todo mundo consiga vir no culto domingo, a gente vai ter 5 cultos no dia. Que bênção, né, pastor? A senhora teve uns par dele também aqui, né? 5 cultos, o primeiro às 8 da manhã e o último às 19 horas. Alguém sabe o que mais ele falou? Todos os cultos, o grupo de louvor vai cantar. E tem mais. Agora não vai ser que nem na live, que vocês vão lá, canta e senta. Agora eu quero ministração. Ministrar louvor é que nem pregar, irmãos. Só que é mais difícil, porque pregar, você entrega o que Deus mandou. Se ele ripar, depois vocês vê com ele. Agora o louvor, você espera uma resposta da igreja. Você quer que a igreja cante mais alto, que a igreja cante mais. E os irmãos estavam vivendo um iceberg espiritual. Foi uma coisa terrível. E aí só tinham 3 ministros. A pastora da minha igreja, o meu irmão, e quem era a terceira pessoa? Era eu. Aí a gente fazia um esquema. Ser ministro os 3 da manhã e os 2 da tarde, domingo que vem, e assim sucessivamente. Onde você quer chegar com isso, Priscila? Nós fizemos 5 cultos. Nós quebramos parede. Nós fizemos culto drive-in, que eu não pude vir para ver a Camila Barros pregar, mas eu assisti em casa. A gente deu um jeito. A gente não ficou de braço cruzado. A gente falou: estamos aqui, nós estamos presos, estamos amarrados. A gente está fora da nossa cultura, fora do nosso jeito de cultuar. Nós não podemos pegar na mão de alguém, nós não podemos estar junto, não importa. Vamos construir casas, vamos plantar jardins, vamos festejar. O povo dizia: está na pandemia e os crentes fazendo congresso. Está na pandemia os crentes fazendo casamento. Está na pandemia os crentes festejando. O que aconteceu, Priscila, depois, agora, quando foi liberado 100% da capacidade do templo? Sabe qual foi a nossa surpresa? O templo não cabe, não tem mais espaço, as cadeiras não são mais suficientes. Sabe por quê? Porque Deus vai dizer: orem pela paz dessa cidade, porque eu estarei com vocês, e onde houver paz, vocês terão paz. Sabe o que eu entendo? A bênção não está sobre o lugar que você se encontra, ela está sobre você. E aonde você colocar a planta do teu pé, esse lugar será abençoado. Seja na Jerusalém, seja na Babilônia, nós prosperaremos. Mas precisa fazer alguma coisa.
A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 7, e eu amo essa passagem, que Samaria estava cercada pelo rei sírio. Cercada, 3 anos. Ninguém entrava, ninguém saía. Sabe o que começou a acontecer? Acabou a comida, porque eles não podiam sair dos muros da cidade para ir ao campo. Porque se eles saíssem dos muros, eles morreriam. 3 anos, ninguém entrava, ninguém saía. A Bíblia vai dizer que a situação ficou tão crítica que eles vendiam uma cabeça de jumento por aproximadamente R$1.500. Os pombos, que são um animal sujo, eram vendidos por aproximadamente R$800. Quem não tinha dinheiro para comer cabeça de jumento e comer pombo, chegou a um caos tão grande que as mães negociavam. Hoje nós vamos comer o meu filho, amanhã comeremos o teu. A Bíblia inclusive vai contar a história de 2 mulheres que chegam ao rei que está no muro e vão dizer para ele assim: ó, o senhor tem que resolver uma situação aqui. Qual é a situação? Eu combinei com essa mulher que ontem nós comeríamos o filho dela para não morrermos de fome. E hoje era o dia de cozir o filho dela e ela não quer deixar. Pensa que situação, irmãs. Pensa que desespero, que caos. Era uma crise que parecia não ter fim. Qual era o fim? Se não morressem pelas mãos do rei sírio, morreriam de fome e pela desgraça que estava dentro dos muros. Aí a Bíblia vai dizer que o rei mandou uns soldados falar com o profeta Eliseu, o profeta Elias. E aí sabe o que ele vai dizer? Vai acontecer alguma coisa. A Bíblia diz que ele estava em cima de uma pedra, os soldados foram falar com ele, eu não vou me apegar a essa parte do texto. E que tinham que levar ele ao rei, mas ele não quis ir, e os homens morriam, até que foi um soldado e disse: tenha misericórdia da minha vida, eu só vim aqui trazer um recado. Ele disse: tudo bem, diga então para o rei que amanhã a esse horário haverá fartura e todos os problemas estarão resolvidos. Mas sabe o que me chama a atenção? A solução não veio pelas mãos do profeta. Por quê? Porque ele continuou sentado na pedra. E Deus não tem compromisso com o desocupado. Ah, Priscila, mas Deus falou com ele que haveria provisão, mas não usou ele para trazer a provisão. Porque se você não falar, até as pedras clamarão. Então Deus vai usar. Mas a solução, a mudança vem nas mãos daquele que descruza o braço e pensa: eu preciso fazer alguma coisa. E quem ama a Bíblia sabe o final dessa história. A Bíblia vai dizer: e existiam 4 leprosos. O que eles eram? O que eles eram? Leproso, naquela época, era uma raça desprezível. Eles moravam fora da cidade, porque eram imundos. A lepra é altamente contagiosa. Então eles moravam e viviam de migalhas, de esmola. Se quem estava dentro já estava ruim, imagina para eles do lado de fora. Só que a Bíblia vai dizer que eles olharam um para os outros e pensaram assim: precisamos fazer alguma coisa. E pensa numa frase que faz Deus se levantar do trono, é quando você diz: preciso fazer alguma coisa. Preciso agir. Sabe por quê? Eu não posso dizer para você que o seu ano de 2022 será perfeito, porque eu estaria mentindo. Você vai passar pelo cerco. Você vai passar pela Babilônia. Você vai passar pela enfermidade. Você vai passar pelas lutas. Você vai passar por tribulações. Porque ele disse: neste mundo tereis, mas tem de bom ânimo. O que quer dizer bom ânimo? Seja animado. Se levante, faça alguma coisa. Sabe por quê? Israel foi para a Babilônia, mas não deixou de ser o povo de Deus, e Deus não deixou de ser Deus de Israel. Quem entendeu? Dá um glória a Deus aí. Não importa se você passar pela luta, pela enfermidade, pela dor, você não vai deixar de ser povo de Deus, e Ele não deixará de ser o teu Deus. Por isso que a gente interpreta errado aquele versículo de Isaías que diz assim. Alguém lê e diz assim: se passares pelas águas. A tradução original não é essa. Porque o se está atrelado à dúvida. Pode ou não acontecer. A tradução original diz assim: quando passares. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Você vai passar. Vai. Em algum momento da sua vida, em algum momento do seu ano de 2022, você vai passar.
pelos rios, pelas águas, pelo fogo. O detalhe interessante de Deus é que Ele fala: quando passares. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Sabe o que eu vim profetizar para o teu ano de 2022? Ele estará contigo. É por isso que a gente canta aquele hino antigo, que é assim: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te dei, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Vai de novo, tecladista pegou o tom, vai. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar. Tem coisa melhor do que saber que nós pertencemos a um Deus vivo, porque a palavra de Deus vai dizer: ainda que eu seja fiel, o Senhor não pode negar-se a si mesmo, e por isso permanece fiel. Então eu estou dizendo para você: fica tranquilo, você vai passar, você vai enfrentar, mas Deus estará com você. E a Bíblia vai dizer que eles conversaram com os outros e falaram assim: olha, a gente tem duas opções, morrer ou morrer. Se ficarmos aqui, morreremos de fome. Qual é a segunda opção? Vamos até o acampamento dos sírios. Eu vasculhando um pouco, descobri que Samaria tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. Faz a conta comigo na sua mente. Uma cidade com 2 milhões de pessoas. Quanto tem São José dos Campos? 700 mil pessoas? 3 vezes São José dos Campos. Para um exército cercar Samaria, ele devia ter o dobro ou o triplo do tamanho de Samaria. Sim ou não? Fizeram a conta? Se fosse o dobro, 4 milhões de soldados. Porque a Bíblia vai dizer que eles cercaram, sitiaram. Em volta da cidade estava o exército. Aqueles pobres coitados, que a gente pensa que eles eram assim, disseram: então vamos ao acampamento dos sírios. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez um deles deve ter olhado e falado: você está louco, rapaz? São 4 milhões de soldados armados até o dente. Eles vão nos matar. Se ficarmos aqui, morreremos. Se formos lá, temos uma chance. Se deixar a gente viver, a gente vai viver. Se matarem a gente, morreremos de qualquer forma. Mas vamos fazer alguma coisa. Quando chegou nesse tom da conversa, vamos fazer alguma coisa, Deus, eu vejo Deus. Porque eu imagino na minha mente que Deus é assim. Às vezes eu estou passando uma prova arrochada. E aí eu vou murchando. E Deus está no céu só olhando para mim. Estou te vendo. Eu estou vendo isso aí. Tu se liga. E eu vou murchando. Aí tem uma hora que eu acordo e falo: que murchar o quê? Eu sou rocha, rapaz. Eu me levanto. E quando eu digo yes. E Deus diz: espera aí. Para o céu, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu imagino assim. Quando eu passei um dia de luta, de treva, e eu estou indo para casa e pensando assim: hoje tem culto. E eu estou escalada para ministrar. O que eu vou falar para o povo? O que eu vou pregar para a igreja?
Não tenho nada, estou vazia. Estou cheio de prova, cheio de situação. E Deus está no carro comigo olhando e falando, que vergonha. Aí eu tomo banho, abro o guarda-roupa e falo, quer saber? Hoje eu vou com a melhor roupa que eu tenho. Essa daqui. Pelo menos só a cara fica ruim, o resto fica ajeitado. Chego no culto, aí eu escuto o hino da harpa. Aquele hino assim, que ele é especialmente preparado para quando você não está bem no culto. Já viu? Porque tem dia que você vem para o culto, você nem sabe que hino da harpa foi cantado. Ou que hino o Ministério de Louvor cantou. Você não sabe, você não prestou atenção. O culto ainda está começando, eu não entrei no culto ainda. Mas o dia que você está na prova, você pisa a porta e Deus está dizendo, estou cantando para você, escuta aí. Aí eu piso a porta na igreja, tem um irmão cantando lá o hino da harpa, porque o nosso vice-presidente, ele é muito tradicional. E ele é o homem da cantoria. Ele tem uma voz erudita e ele canta os hinos da harpa com amor. Amor é de mineiro mesmo, tá? Uai. E aí eu piso o pé na porta, cheio de luta, cheio de prova. Tô até murchinha, a roupa tá bonita, mas por dentro o negócio tá baqueado. Eu ainda tô pensando, o que eu vou ministrar? O que eu vou ministrar? O que eu vou ministrar? Quando eu piso o pé na porta, eu escuto alguém cantando assim, ó. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Quem sabe? É grato servir a Jesus. Aí eu tomo posição de soldado e falo, eu preciso fazer alguma coisa nesse culto hoje, porque ele está comigo e se ele vai, eu também vou. Eu não paro, eu ando, eu avanço, eu vou para frente. A Bíblia vai dizer que os soldados estavam lá, de boa na lagoa, porque eles eram mais superiores e mais fortes. A guerra estava praticamente vencida, era questão de tempo. Eles estavam contando os segundos para invadir Samaria e vencer, porque o povo lá de dentro estava em crise psicológica, crise sentimental, crise econômica. E quando você invade uma cidade nessa situação, você ganha. Era questão de minutos para eles vencerem a guerra. E a Bíblia vai dizer que eles estão num arraial e começam a ouvir barulhos. Barulhos, no plural eu disse. Claro, Priscila, 4 faz barulhos. A Bíblia diz que quando esses leprosos chegaram no arraial, não tinha ninguém. Era folga, Priscila, eles foram para casa ver suas famílias. Quando eles estavam dialogando e dizendo, vamos fazer alguma coisa, Deus levantou do trono e disse, chama meu exército de carros e cavalos de fogo. E vamos para onde? Vai junto com esses leprosos. Vai. Para onde eles foram e vocês vão junto. Mas para quê, Deus? Só vai, só caminha, só cavalga, só avança como o grande exército que vocês são. Aí no meio do caminho vocês fazem o seguinte, avança um pouquinho mais e faz barulho de marcha, barulho de exército marchando. O exército de Deus olhando dizendo, sim senhor, talvez fosse o anjo, né, Gabriel, o anjo da guerra que tivesse à frente. Vamos seguir a ordem de Jesus. E tá lá os 4 leprosos pensando, vamos morrer. E o espiritual tem um exército cavalgando acima deles e dizendo, vão viver. Eles estão em terra com os olhos normais dizendo, vão morrer. O exército no tempo espiritual dizendo, vão viver. E a Bíblia diz que o barulho que o exército sírio ouviu era tão grande que eles pensaram que havia havido uma união entre o Egito e Samaria e que havia um grande exército chegando para matá-los. E para não morrerem, eles fugiram deixando as suas armas, fugiram deixando os seus escudos, fugiram deixando comida, fugiram deixando tudo para trás. Ei, deixa eu dizer uma coisa, aqueles leprosos comeram, aqueles leprosos descansaram, olharam um para o outro e disseram, não podemos ficar com tudo isso, é egoísmo, vamos fazer o seguinte, vamos para Samaria. Chegaram na porta da cidade, eu estou encerrando, pastora, olharam lá para o soldado que estava na porta e disseram, olha, fomos lá para o
exército inimigo, não tem ninguém lá, a gente já comeu, nós estamos fortes, vão lá para vocês verem. A Bíblia vai dizer que o rei vai mandar soldados lá. Quando chega lá não tem ninguém, tem muita comida, tem muito ouro, tem muitas armas. Os 4 leprosos que não eram ninguém e talvez iriam morrer, quando tomaram uma posição diante de Deus, resolver a guerra, resolver a fome, resolver os problemas das famílias. Deus tem compromisso com quem está disposto a fazer alguma coisa. Eu profetizo para a tua vida de 2022, não é casa, não é carro, não é apartamento, não é riqueza. Não, o que você profetiza, Priscila? A consciência de que Ele vai com você, 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 Ele vai com você. Para terminar, eu quero deixar um versículo de Paulo para você. Depois decora na tua casa, para você falar esses versículos para o resto do teu ano. Paulo está conversando com a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 6. E ele vai dizer assim: nós não envergonhamos o evangelho. Ele está falando dele e do corpo de obreiros que trabalha com ele, porque nós somos mantidos pelo Espírito Santo. E aí, Paulo? E aí, quando olham para a gente, dizem assim: estão abatidos, mas na verdade estamos sempre animados. Olham para nós e dizem: foram açoitados, morreram, mas na verdade nós estamos vivos. Olham para a gente e dizem: que situação miserável, estão tristes, mas na verdade estamos sempre alegres. Olham para nós e dizem: não tem nada, não possuam nada. Na verdade nós estamos enriquecendo a muitos e não temos falta de nada. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Passa a situação que for, venha o que vier, eu estou sempre com Deus. E se eu tenho Deus, está tudo bem, está tranquilo, está tudo em paz, porque o que me importa é o céu, é o reino. Todas essas coisas Ele te acrescenta. Ei, você vai prosperar no meio da enfermidade, você vai prosperar no meio da crise, você vai prosperar onde quer que você esteja. Pode estar passando vento, o que for, vão olhar para você e dizer: o mundo está em crise, está em colapso, e o crente só cresce, o crente só cresce, o crente faz festa, o crente está colhendo frutos, porque nós sabemos que quem luta conosco é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso nas batalhas. Posso orar, pastora? Fique de pé, fique de pé, fique de fé. Não se acovarde. Deus está dizendo para você nessa noite: não se acovarde. Mas Priscila, a situação está arrojada. Não se acovarde. Não se acovarde nunca. Porque quando você se acovarda, você coloca em xeque o poder do Deus que você serve. As pessoas precisam olhar para você e pensar como pensavam em Paulo, mas ter de você a resposta que eles tinham de Paulo. Olhar para você e dizer: você está triste? Estou sempre alegre. Está abatido? Estou sempre em pé. Está quase morto? Que isso? Estou mais vivo do que nunca. Está te faltando tudo em casa? Que nada, filho. Eu estou bem, ainda estou enriquecendo a muitos. Fica tranquilo. Você é peregrino. Aqui não é a tua casa, aqui não é o teu lar, aqui é temporário. Sabe quando o profeta Ageu disse assim para o povo de Israel: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Sabe quem viveu a glória da segunda casa? Os filhos que foram gerados na Babilônia, os filhos que foram produzidos na Babilônia. Se eles tivessem cruzado os braços e ficado lá só esperando o tempo passar para morrer, não haveria ninguém para viver a glória da segunda casa. Entenda uma coisa: o processo que você passa na Babilônia é o que te faz forte para viver a glória que Deus tem preparada para você. A igreja de Deus vai viver um grande avivamento em 2022. O mundo vai entrar em colapso, mas nós seremos avivados. Por quê? Porque na Babilônia nós crescemos, prosperamos, avançamos, e agora a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior. Pastor
espaço só para o seu evento, procure espaço para a tua igreja, porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Pode quebrar essas paredes tudo aí, ó, não vai caber não. Meu pastor tá lá, coitado, ele é carequinho, tá perdendo o resto dos cabelos. Porque chega domingo, quarta-feira, não tem onde sentar. Eu falo pra Jennifer, se arruma logo, porque se nós chegar atrasado, nós vamos sentar lá fora. Por quê? Estamos vivendo a glória da segunda casa. Mas quem vai viver essa glória é quem durante o processo, ele trabalhou, ele se esforçou, ele arregaçou as mangas e disse: vem, pode vir, vem, recebe de peito aberto a luta que vier sobre a tua vida. Ela está te preparando para viver a glória do Senhor, o avivamento que será derramado. E eu vou orar por você nessa noite, com a autoridade que eu recebo do Espírito Santo, porque, irmãos, tem uma graça nessa casa hoje. Tem uma graça nessa casa hoje, porque Deus está te dando ousadia. Você chegou aqui encurvado, estava até dobrado, e Deus está dizendo: levanta essa cabeça, Mas Deus, eu estou no meio do mar, se passares pelo mar. Deus, eu estou no meio do vento, eu acalmo a tempestade. Deus, eu estou no meio do fogo, Ele não te queimará. Fecha os teus olhos.